Vamos falar sobre ética sem Deus? Para a gente começar a nossa conversa, antes precisamos entender o que é ética. E de forma bem simples, a ética é o estudo dos princípios que regem a conduta humana, o que consideramos certo ou errado, bom ou mal. Ela nos ajuda a lidar com complexidades da vida em sociedade, a tomar decisões e a construir relacionamentos. Historicamente, muitas culturas e civilizações associaram a ética a uma divindade ou a um conjunto de leis religiosas. A ideia era que, sem um ser superior orientando as regras, a humanidade não saberia distinguir entre o bem e o mal. A Bíblia, o Alcorão, os Vedas, todos eles trazem códigos morais que, para os seus seguidores, são a base da conduta ética. E é fácil entender por que essa ideia atrai tantas pessoas. Um conjunto de regras claras, com recompensas e punições bem definidas, pode trazer uma sensação de segurança e ordem. Mas e se eu te disser que a filosofia desde a Grécia Antiga já explorava a possibilidade de uma ética fundamentada pela razão humana? Eu não estou dizendo que a religião não teve um papel importante na formação da moralidade. Ela certamente teve. Mas a questão que nos interessa aqui hoje é: a religião é o único caminho para a ética? A resposta para essa pergunta nos leva a um conceito filosófico de 2500 anos, que desafia a base do pensamento religioso. Aristóteles, em sua obra fundamental, A Ética a Nicômaco, não baseou suas regras morais em deuses ou em mandamentos. Para ele, a ética era uma questão de buscar a eudaimonia, que é frequentemente traduzida como florescimento humano ou boa vida. A moralidade, portanto, não era um ato de obediência, mas um exercício prático de virtude. O que Aristóteles propôs é que a excelência moral é alcançada através do hábito e do desenvolvimento de virtudes como a coragem, a temperança e a justiça. A base de sua ética é a natureza humana e a razão. Ele nos ensina que podemos ser éticos porque somos seres racionais e sociais. Pulando alguns séculos, encontramos outro pilar da ética secular, Immanuel Kant. Se Aristóteles focava no caráter virtuoso, Kant, um pensador do iluminismo, focou na razão e no dever. A ética de Kant, conhecida como deontologia, é rigorosamente baseada na lógica e na universalidade. Ele desenvolveu o conceito de um imperativo categórico, que pode ser resumido em duas formulações principais. A primeira: haja de modo que você possa desejar que a máxima de sua ação se torne uma lei universal. Pense nisso. Você gostaria que todos mentissem sempre que fosse conveniente? Se a resposta for não, então você não deve mentir. A sua ação só é moralmente correta se você puder universalizá-la, sem contradição. A segunda formulação é ainda mais poderosa para o nosso tema de hoje. Haja de forma que você use a humanidade, tanto na sua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo com um fim, e nunca simplesmente como um meio. Isso significa que as pessoas são um fim em si mesmas, com dignidade intrínseca, e nunca devem ser usadas como meros objetos, a fim de atingir os seus próprios objetivos. Essa ideia é revolucionária porque estabelece a dignidade humana como base da moralidade, independente de qualquer fé. A ética não é agradar a Deus, é reconhecer a humanidade no outro. Mas se a razão e a virtude são a base, por que a maioria das pessoas ainda acredita que só a religião pode nos salvar do caos moral? Uma das críticas filosóficas à ideia de que a moralidade depende de Deus é o famoso dilema de Eutífron, formulado pelo filósofo Platão há mais de 2 milênios, no seu diálogo com Sócrates. O dilema é simples. Ele pergunta: o que é moralmente bom? É bom porque Deus o ordena, ou Deus o ordena porque é moralmente bom? Pense nas duas implicações. Se o bom é bom porque Deus o ordena, isso significa que a moralidade é totalmente arbitrária. Se Deus ordenasse, então, o roubo, o assassinato ou a crueldade, essas coisas se tornariam boas apenas porque ele disse que elas são boas. Nesse caso, o bom perde o seu significado real. A moralidade se torna, então, um ato de obediência cega e não de discernimento ético. Você não é bom,
você é apenas submisso. Se Deus ordena o bom porque ele é bom, isso significa que o bom, o certo e o justo existem independentemente de Deus. Há um padrão de moralidade que é externo a ele, ao qual até mesmo ele se submete. Se a moralidade existe fora da divindade, então podemos acessá-la, entendê-la através da nossa razão e da observação do mundo. O dilema de Eutífron mostra que, em qualquer um dos cenários, a figura de um Deus legislador não é a fonte necessária da moralidade. Ou a moralidade é arbitrária, ou ela é acessível pela forma da razão humana. Muitas vezes esquecemos que a ética não é apenas uma construção filosófica ou religiosa. Ela também tem raízes profundas na nossa biologia e na nossa necessidade de cooperação. A ciência e a biologia evolutiva, em especial, oferecem uma perspectiva fascinante sobre como a cooperação e o altruísmo se desenvolveram em espécies sociais, incluindo a nossa. Autores como Franz de Waal, um primatólogo renomado, demonstram em seus estudos que o comportamento moral não é exclusivo dos humanos. Macacos, chimpanzés e outros primatas exibem empatia, senso de justiça e até mesmo um certo grau de consolo uns aos outros. Isso sugere que a moralidade humana não surgiu do nada, mas é uma adaptação social complexa. Nossos ancestrais que conseguiam cooperar, confiar uns nos outros e criar regras de convivência tinham uma vantagem de sobrevivência. A capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia, é uma ferramenta de sobrevivência social. A regra de ouro, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você, é um princípio que encontramos em quase todas as culturas, religiosas ou não, porque ela é a base da reciprocidade social. A ética sem Deus, portanto, se apoia em dois pilares inegáveis, tá? A razão, que é a nossa capacidade de lógica, de prever consequências e de aplicar princípios universais. É a empatia, que é a nossa capacidade biológica e social de sentir o que o outro sente e, consequentemente, de valorizar o bem-estar mútuo. É a união desses dois fatores, a lógica e a emoção social, que nos permite construir códigos morais sólidos, seculares e capazes de se adaptar a um mundo em constante mudança. Mas se a ética secular é tão óbvia, o que impede uma pessoa sem fé de se tornar, digamos, um psicopata racional? Essa é a crítica mais comum. É fundamental que a gente enfrente isso com mais clareza. A grande diferença entre a moralidade baseada no dogma e a moralidade baseada na razão é a motivação. No dogma, a motivação é externa, é o medo de punição ou o desejo de recompensa do céu. É uma moralidade de troca. Eu sou bom para ganhar algo ou para não perder algo. Na ética secular, a motivação é interna e social. Como podemos aprender com Aristóteles, queremos ser pessoas virtuosas e alcançar uma vida plena, como aprendemos com Kant. Reconhecemos o valor inerente do outro e agimos em conformidade com o dever universal. E como podemos perceber na nossa biologia, temos uma necessidade de convivência. Queremos viver em uma sociedade justa e, para isso, a gente precisa contribuir para essa justiça. A ética secular, ao ser baseada na razão, na empatia e na consequência real das ações, tem implicações profundas e positivas para a sociedade. Primeiro, ela é totalmente adaptável, enquanto os textos sagrados são estáticos e precisam de interpretações cada vez mais rebuscadas para se adequar aos tempos modernos. A ética baseada na razão pode evoluir. Pensamentos como os direitos humanos, a abolição da escravidão, os direitos das mulheres e das comunidades LGBTQIA+, todos foram avanços morais que muitas vezes tiveram que lutar contra a interpretação dos dogmas religiosos. A razão e a empatia expandiram o nosso círculo moral, algo que a inflexibilidade dogmática historicamente teve dificuldade em aceitar. A moralidade secular também promove a responsabilidade individual. Quando você tira a figura do juiz divino, sobra você.
o indivíduo totalmente responsável pelas suas escolhas perante a sua comunidade e a sua própria consciência. Não há perdão garantido ou confissão que apague o dano que você causou. A punição, se for o caso, é a exclusão social, a perda de confiança e a consequência legal, fatores muito concretos e poderosos na modulação do comportamento social. A ideia de que uma pessoa sem fé é um psicopata em potencial é uma falácia que a experiência desmente. A ausência de fé não é a ausência de princípios, muito pelo contrário. Muitos ateus e não crentes se sentem mais responsáveis por serem éticos, pois entendem que a bondade deles é um presente que eles dão ao mundo. A grande conclusão que a filosofia nos oferece é que a moralidade é uma conquista humana, uma consequência da nossa capacidade de pensar, de sentir e de conviver. A ética sem Deus não é a ausência de ética. É uma ética que busca bases sólidas, universais e verificáveis. É uma ética que convida ao constante aprimoramento, à reflexão e ao debate aberto. Minha própria experiência ao sair do dogma de 20 anos me ensinou que a verdadeira liberdade começa quando você se permite pensar criticamente e aceitar que o mundo é muito mais complexo, fascinante e moralmente exigente do que um livro de regras pode prever. Se você está em um processo de desconstrução da fé ou simplesmente em busca de uma visão mais madura e aberta do mundo, lembre-se, a bondade reside em você, na sua razão e na sua capacidade de se conectar com o outro. Ela não precisa de permissão de cima para existir. Agora, me conta aqui nos comentários, o que move a sua moralidade hoje? A razão, a fé ou ambos? Sua participação é essencial para que esse canal continue sendo um lugar seguro para pensar sem medo. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo!